Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pela honra de estar aqui neste lugar, de me permitir mais uma vez transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração para a vida dos com os irmãos. Eu espero que os irmãos deixem os ouvidos sensíveis para que o Senhor fale com vocês. Porque a casa do Senhor, os louvores é bom, é maravilhoso, mas a palavra é a melhor parte. E se nós não ouvirmos e não deixarmos os nossos ouvidos sensíveis, você pode perder a bênção, tá? Primeiramente, muito obrigada à pastora Santinha pela confiança de estar aqui, aos pastores daqui, com os obreiros, quem está presente, obrigada pela prestigiar, porque aqui nós estamos para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Antes de mim há um Deus que proveu todas as coisas para que eu estivesse aqui essa noite. Vamos ler, vamos pregar no tema, né? Pastora Santinha. Não vou errar mais, tá, irmã? Eu dou um pouco rouca, irmãos, porque tudo que vocês pensarem que poderia ter acontecido nessas últimas semanas, para mim não estar aqui hoje, aconteceu, viu? Mas eu sirvo um Deus, que é um Deus vivo, que faz todas as coisas, que Ele fez, faz e fará todas as coisas. E não há impedimento, não há levante do inimigo, que o Senhor não coloque as tuas mãos e desmembra para quebrar toda maldição que for colocada sobre o seu caminho para você fazer o ID do Senhor. Porque quem tem um chamado, ele tem que saber que ele tem que estar preparado para as adversidades que surgem, principalmente quando está próximo de um trabalho acontecer. Quero parabenizar as irmãs, está linda a decoração, viu? As irmãs estão muito bonitas aí. E vamos lá, Abacuque 3, 17. Aleluia, Jesus. A seguir, diz assim a palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, ou me fará andar sobre os altos. Amém? Os irmãos podem se assentar e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Eu confesso aos irmãos que a minha felicidade de estar aqui mais uma vez, em trazer a palavra do Senhor, porque quando a gente fala do Senhor, a gente até tem que estar de olho no relógio, porque a gente se empolga em falar de Jesus. Falar de Jesus é bom quando você conhece o Deus que você serve, você quer apresentar Ele de toda forma. E essa noite eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na palavra que vai ser dita. Não tem como falar do tema dessa festa sem falar sobre Abacuque nos 3 capítulos, que é um dos menores livros da Bíblia, né? Abacuque, ele é considerado o profeta dos menores. Não sabem-se ao certo quem Abacuque foi. Não tem família, não fala de Abacuque na Bíblia, só fala 2 vezes de Abacuque na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele é um livro do Antigo Testamento, mas não tem como viver o novo sem saber do velho. Porque as Escrituras é a maior revelação que o Senhor deixou na terra para que nós seguíssemos. Abacuque, na sua humildade de profeta,
em outros profetas que existem na Bíblia, Abacuque ele foi diferenciado. Por que ele foi diferenciado, irmãos? Porque no capítulo 1 de Abacuque, ele confrontou Jesus. Ele confrontou Deus. Por que ele confrontou Deus no capítulo 1? Porque ele queria saber. A maioria dos profetas se dirigiam a nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que alguns profetas se dirigiam ao povo. Abacuque, ele foi mais ousado e ele se dirigiu a Deus. Foi feita uma revelação a Abacuque, no qual a terra que ele estava passaria por um deserto muito grande. Passaria por algo que virasse, que fosse um desastre, que fosse daquela época aí, muita seca. Então, Abacuque, sabendo que Jesus mandaria os caldeus ali naquele lugar para o conselho dos judeus, ele ficou em alerta e foi para o secreto confrontar Jesus. Ele não confrontou ninguém, ele confrontou Deus. E ele fez uma pergunta para Deus no capítulo 1, que foi onde ele disse: Senhor, por quê? Por que o Senhor vai usar aquelas pessoas para entrar em nossa terra e destruir a nossa terra? Pulando para o capítulo 2, teve um processo, o processo da espera da resposta. Abacuque teve a resposta, e muitas das vezes eu e você não estamos preparados para fazer questionamento para Deus. Mas Abacuque estava. Por que Abacuque estava? Porque Abacuque sabia o Deus que ele servia. Abacuque tinha intimidade, relacionamento com o Pai, de uma maneira que ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que ninguém além de Deus poderia responder ele aquele questionamento que ele fez para Deus. Ele queria livrar o povo do sofrimento. Ele queria entender o que iria acontecer. Mas quando Deus fala de que Deus é amor, Deus é justiça. Ainda que, olha, veja bem, ainda que, olha quão forte é. Ainda que não haja fruto na videira. Grava bem isso na mente de vocês. Ainda que não haja fruto na videira. Grava isso. No capítulo 2, Abacuque vai fazer um clamor ao Senhor, porque o Senhor respondeu ele e disse a ele o que iria acontecer. Abacuque queria livrar o seu povo. Então ele sabia que Deus teria que fazer algo naquele lugar. Então, em momento nenhum, Abacuque pediu por misericórdia. Abacuque pediu para que o Senhor fizesse a vontade dele e que desse sabedoria para que as coisas acontecessem. Para que eles passassem por aquele vento que estava para chegar. Muitas das vezes Deus está falando comigo, Deus está falando com você, e você não dá ouvidos ao que o Senhor diz. Deus te mostra, Deus usa vasos, Deus fala dentro da palavra. Entenda uma coisa: a revelação maior que existe na terra é a palavra do Senhor. É esse livro aqui, de Gênesis e Apocalipse. Não existe revelação maior do que a palavra do Senhor. Sem essa palavra, nós não poderemos seguir em
Abacuque, no capítulo 3, ele, com o entendimento já do que Deus iria fazer, ele fez uma oração em forma de uma canção. E lá no final, ele diz: ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Você sabe o que Abacuque estava dizendo? E o que Deus está dizendo nessa noite? Não importa a circunstância que você está, somente me adore. Somente faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Não é sobre o que você é, o que você está vivendo. Não é sobre a circunstância que está a sua casa. Não é sobre a circunstância de que está tudo acabado. Ai, Senhor, eu estou no fundo do poço. Eu vou desistir. A palavra do Senhor diz que uma vez que o Senhor faz a promessa para as nossas vidas, Ele há de cumprir ela no tempo certo. Mas você tem que saber que você tem que passar por um processo. E esse processo não é o seu vizinho, não é a sua mãe, não é o seu pai que vai enfrentar por você. É você mesmo. É eu e você que vamos ter que passar por esse processo. É eu e você que vamos ter que pagar o preço. É eu e você que vai ter que ajoelhar 3 horas da manhã, meia-noite, 6 horas da manhã. É eu e você que vamos ter que ir para a casa do Senhor, mesmo quando está tudo acabado dentro de casa. Mesmo quando a mala do seu marido já está pronta para sair de casa. E você tem que vir para a casa do Senhor. Você tem que se ajuntar ao Senhor, adorar, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Não tem ninguém nessa terra para fazer aquilo que o Senhor vai fazer por você. Não adianta lamentar para o pastor, não adianta chorar na casa da irmã, não adianta murmurar. Você tem que adorar. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, você tem que adorar. Você tem que se entregar. Porque quando Deus deu o único filho dele para morrer naquela cruz por nós, Ele não pensou que seríamos fracos. Ele pensou que nós seríamos uma nação onde nós fôssemos corajosos, ousados e persistentes, com constância na obra do Senhor. E como a palavra do Senhor fala em Abacuque, Ele ainda que. É um questionamento. É uma exclamação. Deus está perguntando para mim e para você nessa noite. O que é que está te impedindo de adorar ao Senhor? O que é que está te impedindo de fazer a obra do Senhor? Não, irmã, misericórdia. Eu me entristeci com o pastor da igreja. Ai, irmã, eu me entristeci com a vida do ciclo de oração. A palavra do Senhor diz que o quê? No mundo tereis aflição. Mas você vai vencer, porque eu venci o mundo. E eu te darei forças, te darei entendimento, te darei sabedoria, lhe darei estratégias. Mas você sabe quando que o Senhor faz isso? Quando eu e você se levantam e buscam. Se eu e você permanecer sentado, olhando para a circunstância que está, o que vai mudar na minha vida e na sua vida? Hoje eu estou só o bagaço. Aquela implicante do serviço não me deixou em paz. Quem te deu o serviço foi Deus, não foi? Aonde você tem que colocar seu joelho no chão, entregar a sua vida ao Senhor, entregar o seu emprego ao Senhor,
Entregar os seus dias ao Senhor. Porque a circunstância que estamos vivendo nesse mundo de hoje, aonde somos apontados, aonde somos perseguidos, aonde somos criticados, porque crente não tem uma pessoa para ser mais perseguida do que crente. Não tem pessoa para ser mais perseguida quando está fazendo a obra do Senhor. Tem aquela que morre na preguiça de muita oração. A outra se destaca e ela começa a apontar a irmã. Olha, está querendo se aparecer a bonita. Mas Jesus, a casa dela, o marido dela, não está na igreja não, mas ela está lá todo dia. É por isso que o marido não quer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor diz que aquele que busca, acha. E aquele que persiste, firma. E que a constância é o alimento diário para as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela nos dá respaldo para viver tudo que nela está escrito. Só depende de mim e de você. Não existe circunstância para te parar, meu irmão. Não existe circunstâncias que vai acabar com a sua vida. Porque no dia que Jesus voltar, você vai ter que falar de você. Qual foi a sua obra que você fez? O que é que você fez para o Senhor? Não é eu que vou dar respaldo da pastora Santinha, não. É ela. Deus vai perguntar para ela e Deus vai dizer a ela. Entendam que muitos falam assim, não se taca pedra quando o irmão está passando pela luta, né? Não, irmão, fica na bênção. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, não. Muitas das vezes, irmãos, faz sentido essa palavra? Faz. Realmente, pessoas que têm coragem, ousadia de entrar em cada canto sem olhar a quantidade de pessoas, sem olhar o que vai acontecer ali, sem olhar o que ela está vivendo, a circunstância que ela está vivendo, o momento da vida dela. E ela faz a obra do Senhor com amor, com sinceridade, com entrega. Claro que Deus vai responder, irmãos. Está faltando um pouco de retorno aqui para mim e eu não estou me ouvindo. E nessa noite eu quero dizer aos irmãos que, ainda que diz assim, toda vida eu me alegrarei no Senhor. Abacuque está falando que havia uma escassez. De quê? De tudo. Às vezes nós estamos vivendo como se um terremoto tivesse passado dentro da nossa casa. Eu hoje tenho motivos para não estar aqui nessa noite. Mas por amor ao meu chamado e aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, eu estou aqui. Ontem eu estava no hospital com a minha mãe. Passei uma mensagem para a missionária Patrícia e falei para ela: dobra os seus joelhos e ora, porque a minha mãe estava boa e hoje ela está no hospital e eu estou no hospital com ela. E aí eu pensei assim: Pai, naquele corredor do hospital eu fiz uma oração. Falei: Senhor, eu tenho um compromisso que eu firmei com aquelas irmãs. Então, não deixa que eu fale com o Senhor, não, porque eu vou falhar com o Senhor, eu não vou falhar com as irmãs. Porque as irmãs vai falhar. Arruma outra pessoa e coloca aqui para trazer a palavra para vocês. Uma pessoa talvez até melhor que eu.
para o Senhor. Eu não quero deixar de fazer a sua obra, eu não quero deixar de levar a sua palavra, pelo que está acontecendo aqui hoje. Então o Senhor age ao meu favor. Coloca as tuas mãos. Eu já tinha gripado, garganta já tinha ficado sem voz. E ainda assim, eu estou aqui. Minha mãe está lá acamada, aguardando a cirurgia. Mas eu disse assim, eu vou, porque enquanto eu faço a obra do Senhor, Deus age lá em casa. Enquanto eu faço a obra do Senhor, enquanto eu estou passando para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor tem o poder de ir lá e curar a minha mãe. A situação dela não é fácil. Minha mãe teve um princípio de infarto no mês de novembro. Eu passei quase 10 dias internada com ela. Mas foi uma prova, irmãos, que os irmãos não têm noção. Porque eu tinha acabado de chegar de uma viagem e a minha mãe passou mal. E na porta daquele hospital, quando eu vi minha mãe descendo do carro, eu falei assim, minha mãe vai morrer. Ela estava toda gelada, muito gelada, saturação lá embaixo, pressão acima de 20. E você sabe o que eu fiz? Eu apenas encostei assim, perto da cama dela, orei por ela. E falei assim, Pai, faça a sua vontade sobre a vida da minha mãe. Porque, irmãos, quando nós servimos ao Senhor, nós temos entendimento suficiente para saber que a vontade do Senhor ela é melhor que a nossa. Ela é perfeita, ela é agradável. E nunca será sobre mim. Sempre será sobre Deus. E eu naquele lugar, eu passei ali alguns dias internados. E eu olhava e não via. Eu falava assim, Senhor, eu estou aqui. Eu sou regente do círculo de oração. Eu estou aqui e está tudo parado. Não está parado, a obra do Senhor ela continua. E Deus, dentro daquele hospital, Deus me usou para várias pessoas naquele lugar. Eu orei por uma pessoa que me marcou muito. Porque quando eu entrei no quarto dela, ela me olhou com um olhar triste, de sofrimento, pedindo socorro. E eu clamei ao Senhor pela vida dela. E falei, Pai, faça a sua vontade sobre a vida da sua filha. No mesmo dia, minha mãe recebeu alta e eu fui para casa. No dia seguinte, a cuidadora dessa idosa me passou uma mensagem e falou assim, foi muito bom você ter orado pela dona lá. E eu disse, o que aconteceu? Ela disse, não, ela faleceu. Mas ela precisava de uma oração. Às vezes eu e você estamos precisando de uma oração. Às vezes eu e você estamos precisando de ser levantados por alguém. Crente não foi feito para matar crente. Crente não foi feito para criticar crente. Crente não foi feito para estar apontando a roupa de fulano ou de Beltrano. Crente não foi feito para apontar a maneira que o irmão está louvando. Porque a forma que eu me alegro no Senhor pode ser diferente da forma que a irmã se alegra no Senhor. Crente foi feito para levantar outro crente. Crente foi feito para dizer assim, ei, não está fácil não. Levanta. Vai fazer o que você tem para fazer. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma circunstância pode te parar diante daquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida, da minha vida. O luto não pode te parar, a dor não pode te parar, o desespero não pode te parar. É no meio da dor que Deus mais trata com você, é no meio da
ribeiro, eu vou colocar um corpo, vai descer a água, o corpo vai te alimentar, até o dia que eu demandar. Certo dia o Senhor secou o ribeiro. Eu imagino o desespero de Elias. Mas Elias tinha fé demais, irmãos. Porque ele ouviu o próximo comando. Ele ouviu a próxima ordem do Senhor. E aonde foi que ele foi? Quando ele saiu do ribeiro, foi para a terra que ele não sabia onde era. Mas Deus diz, vai. E ele lá vai ter uma mulher e ela vai te alimentar. Aquela mulher, ela olhou e disse assim, homem, tu tá pedindo a minha comida que eu dou só para mim e pro meu filho. Aquela mulher agiu pela fé, acreditando que ele seria profeta. Pulando de Elias lá para José, quando José foi vendido, José ficou preso por armadilhas. E todo mundo esqueceu José. Mas Jesus não esqueceu de José. Deus não esqueceu de José. José viveu dia a dia dentro daquela prisão, sabendo o Deus que ele servia. Que na hora certa, na hora exata, que não é nem no meu tempo e nem no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus lembraria alguém de trazer José para fora. Quando Daniel foi para a cova dos leões, você já imaginou, irmãos? Quanta prova aqueles profetas não passaram? O que eu e você passou hoje é fichinha. O que eu e você passou hoje é fichinha. Perto do que Daniel viveu. Daniel fez um leão, Deus fez um leão dormir para Daniel dormir em cima dele ainda. Mas você acha que foi pelo quê? Pela fé que Daniel tinha no Deus que ele servia. Irmãos, a fé nada mais é do que a intimidade que você tem com Deus. Porque para você falar sobre fé é muito fácil. Mas para você praticar a fé é um pouquinho mais difícil. Porque às vezes nós somos falhos. Que nós damos uma bambeada e ainda nós damos um passinho para trás. Eita Jesus, espera aí. Eu não vou conseguir não. Agora. Jesus vai falar, eu não te fiz para ser covarde. Eu não te levantei para ser covarde. Eu não levantei você para poder abaixar a cabeça na primeira circunstância. Eu não levantei você para baixar a cabeça na primeira luta. Eu não levantei você para desistir na primeira circunstância errada da tua vida. Viver pela fé e pensar que ainda que aquela figueira não floresça, que não dê frutos, talvez seja mais difícil do que entrar na fornalha. Meu Deus, dessa maneira aconteceu. Eles entraram na fornalha. 3. Eu não vou me dobrar a você. Então fornalha aquece 7 vezes mais. E eles dizendo, pode aquecer. Pode aquecer porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. E Deus cuidará de mim. E quem era o quarto homem da fornalha? Isso é viver pela
Ora aqui de novo, irmão. Meu Deus. Ora aqui, irmão. Vem aqui, ó, pela irmã. Mas quando sai daqui, a irmã continua tendo as mesmas atitudes. E o Senhor está dizendo, aonde você colocou a fé que eu te dei, mulher? Aonde está aquela mulher que levantou a mão e me aceitou como único fiel Salvador, por acreditar que eu posso mudar, que eu posso fazer, que eu posso curar, que eu posso levantar morto do leito? Aonde está? Nessa noite eu pergunto para mim e para você, aonde está Jesus dentro de você? Porque ela que disse que muitos viveriam pela fé. Mas muitas das vezes nós falamos sobre fé, mas guardamos ela numa caixinha, trancamos, botamos no fundo do guarda-roupa. Eu estou aqui clamando ao Senhor mais uma vez pela minha vida, pela vida dos irmãos. Enquanto eu consagrava para estar aqui nessa noite, eu disse, Jesus, eu não sou acostumada a pregar em tema de congresso, mas eu vou pregar. Aqui fala assim, ó, toda vida eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha vida, da minha salvação. O que Deus está dizendo é que crente foi feito, depois que aceita Jesus, para viver feliz. Sapateando. Como diz a missionária Camila Barros, já confundiu o inimigo hoje? Se não confundiu, comece a confundir ele. Aquele dia que você amanheceu assim, ó, mais frustrado, mais triste, mais angustiado, você põe a sua melhor roupa, passa o seu melhor perfume e vem para a casa do Senhor e adora o Senhor e fala, na minha casa não Satanás, na minha vida não Satanás, porque aqui quem coordena é o Senhor, porque aqui eu tenho o Deus que vive, eu sigo o mesmo destino, Deus não é mal, aqui não Satanás, aqui você não tem vez, aqui você não entrará, a porta que Deus abriu só o Deus pode fechar. Ei, Deus está falando nessa noite, você está entregando de bandeja do inimigo aquilo que eu demorei tempo para te dar, aquilo que você clamou, buscou e você está entregando por covardia. E Jesus está cansado de gente covarde na sua obra. Eu não preciso que a irmã faça para me fazer. Nós sabemos que existe uma hierarquia. Nós temos uma liderança espiritual, a qual devemos respeitar e honra. Porque a palavra do Senhor diz, de honra quem tem honra. Mas eu não posso ficar esperando só o pastor fazer. Pastor tem que cuidar das ovelhas. Pastor tem que cuidar da oração. Pastor tem que colher oferta. Pastor tem que abrir a igreja. Pastor tem que visitar o irmão que não está vindo na igreja. Pastor, pega aí, pastor. Pega. Segura. Eita, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Santo és o Senhor. Quando o Senhor diz aqui no capítulo 19, o Senhor Deus é a minha força. E fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor, sobre os meus instrumentos de corda. O que é que Deus tem mandado você fazer que você tem resultado? Deus tem mandado você ir falar, você não vai.
Deus tem mandado você ir fazer a obra, você não tem ido. Deus mandou você levar uma cesta básica lá na casa do irmão. Você não foi. Vai lá. Você vai lá. Senhor, mas eu só tenho esses R$10. Como é que eu vou ofertar aqui na vida da pastora? Faz. Porque a palavra do Senhor diz que Ele dá 100 vezes mais daquilo que entregamos a Ele. O ano passado eu estive aqui no mês de junho, no congresso, e eu vim só para poder prestigiar a missionária Patrícia. Nós somos primas. E eu falei para ela, e eu estava na casa dela em janeiro, quando a irmã ligou para ela, aí ela falou assim: nossa, mas em junho? Eu falei: a missionária na casa pertinho. Fala que você vai, que eu vou lá também te ver. E vim. Vim eu, meu esposo, geralmente anda comigo, minhas filhas, viemos. E aí, no mês de julho, eu tinha um retorno para fazer. Aí cheguei lá no médico, o médico falou para mim assim: irmã, ele falou assim: olha, infelizmente, você vai ter que tirar o útero. Meu sonho, ser mãe, sair daqui com uma foto propositalmente tirada, e a irmã, a missionária Patrícia, disse assim: está grávida. Aquilo aflorou meu coração, aflorou o coração do meu esposo. E logo em seguida eu cheguei lá, fui a uma consulta de rotina, que eu tenho que fazer um acompanhamento de 6 meses. E ele virou para mim e falou assim: vamos ter que tirar o útero. Falei: mas Jesus do céu, não foi isso que o Senhor me prometeu, não. Mas eu não perguntei ao Senhor por quê. Não perguntei ao Senhor por que eu. E eu apenas falei para o Senhor: Pai, eu vou fazer esse exame novamente. E seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Passou o mês de julho. Passou o mês de agosto. Cheguei lá com o resultado. E aí eu arrumando um congresso, que era no mês de novembro, o congresso das irmãs da minha igreja. E eu correndo de regional em regional. E continuei fazendo. Eu não sentia dor, não sinto dor, nada acontece. E eu continuei. E aí as irmãs falavam assim: irmã, você está bem? Aquela preocupação. Eu digo: irmã, faz o que tiver que fazer. Vamos pensar só no congresso. Depois do congresso eu vou no médico. Esquece isso. Esquece, vamos fazer. Quando foi? Acabou o congresso, eu fui no médico, né? Cheguei lá no médico, o médico olhou o exame. Aí olhou o exame antigo. E olhou o exame de novo. E olhou o antigo. E olhou o novo. E olhou o velho. E disse pra mim assim: uai, aqui não está constando nada não. Aqui não está constando nada não. Você não vai ter que tirar o útero não. O seu útero vai ficar no lugar. Eu lembrei da promessa que o Senhor me fez: você será mãe novamente. E eu agradeci ao Senhor. E toda honra, toda glória seja dada a Ele. Eu chorei naquela sala daquele médico. E ele disse para mim assim: você está chorando por quê? Eu falei: eu estou chorando, mas é de gratidão ao Deus que eu sirvo. Porque Ele pode fazer todas as coisas comigo. Eu não faço. A minha capacidade humana eu não posso. Mas há um Deus. Para você. E se eu estar com a mão dentro da minha simplicidade. E foi capaz de ceder a cura para a minha vida. 15 dias depois, quando a minha mãe infartou, eu disse assim: uai, mas não é possível. Você acha que eu fico lamentando e perguntando por quê?
Você acha que eu fiquei orando só por cura? Eu falei, Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade, faça a sua vontade, faça a sua vontade. A cirurgia da minha mãe saiu essa semana. Saiu ontem. Liguei para a missionária e falei, a cirurgia saiu. Vamos para segunda-feira, eu vou levar ela para Patos de Minas. Terça-feira ela vai ser operada e será feito como a vontade do Senhor. Porque nada é do meu tempo e nada é do seu tempo. Não se anseie para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Não tente colocar as tuas mãos aonde Deus está com as mãos dele. Não tente antecipar a promessa com as suas próprias mãos. Porque quando você tenta antecipar as promessas com as tuas próprias mãos, a chance de você falhar é muito maior. A chance de você ceder é muito maior. A chance de você errar é muito maior. Então aqui Abacuque disse, eu te colocarei em lugares altos. Quando Abacuque fala isso, irmãos, no final da oração dele, em forma de canção, ele diz assim para nós: ainda que não haja fruto na videira, eu te elevarei de nível, eu levantarei você, colocarei você no nível mais alto, porque eu continuo sendo Deus que fez e faz. Eu sou o Deus que pode levantar você. Só que ao mesmo tempo, veja bem, para me levantar de nível, eu tenho que ter uma comunhão com o Deus que eu sirvo. Certo? Eu tenho que fazer algo para o Senhor. Certo? Eu tenho que colocar o Senhor como prioridade da minha vida. Eu não posso ter outra prioridade a não ser a servir ao meu Senhor. Eu não posso ter outra prioridade a não ser colocar nas mãos do Senhor a fé que eu tanto exerço, a fé que eu tanto falo, e colocar como cura. Eu não posso esquecer que quem me tirou do fundo do poço foi o Senhor. Quem andou comigo todos os dias da minha vida é o Senhor. Quem tem uma promessa para mim, escrita aqui na Bíblia, é o Senhor. A revelação que o Senhor tem para nós nessa noite é: ainda que não haja fruto, eu continuo sendo Deus. Hoje pode não ter, mas eu posso prover. Vai depender de quê? De você. Então levanta. Para finalizar, levanta todos os irmãos agora. Levanta, 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 levanta. Dê glória a Deus, aquela rasgada de glória. Vai glorificando, vai adorando o que você tem. Vai entregando para Deus o que você tem nessa noite. Com a licença do pastor, da pastora Santinha, eu quero saber, tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que é crente, mas está assim, ó, bebendo? Tem aí? Se tiver, corre aqui na frente para nós orar. Se não tiver, fica no seu lugar e adore ao Senhor. Adore ao Senhor com a alma. Faça a partir de hoje. A palavra que eu dei foi muito simples, mas foi de coração. Entenda que ainda que você não veja sinais, o Senhor fará por você. Ainda que você acha que você não é valorizado, você, Deus tem para fazer para você. Então, você ficar aqui hoje é por um dia. Um dia é permitido, mais do que um dia não é permitido. E Deus já tem falado com você. Adianta o seu pé, porque eu preciso te usar. Eu quero mais de ti. Deus quer mais de ti. Entrega para Ele agora. Ele vai te mostrar em mistério uma confirmação de algo que você tem buscado. E Deus vai colocar algo nas tuas mãos para que você faça. E não adianta passar por
próximo. Não adianta querer esperar, porque o Senhor está dizendo é eu e você. E não tem ninguém que vai impedir o que Deus quer fazer com você. Toca, irmão. Eu navegarei